Olá! Evidenciando o potencial de grandes nomes das artes, o nosso Mosaicos recebe, nesta série de entrevistas, personalidades que têm marcado a história da música erudita, com principal destaque as mulheres. São histórias em que a música se funde à própria trajetória de vida em atuações que se destacam de Minas Gerais para o Brasil e o mundo. Nascida em Poços de Caldas, Valderiz Medina é maestrina e pianista. Por sua carreira enquanto docente, tornou-se uma referência, tendo formado músicos que atuam hoje no Brasil e exterior. Com mais de 2.000 concertos sob sua regência, é relevante também o seu trabalho com as obras de Camargo Guarnieri. Valderiz completa 65 anos de uma trajetória musical que marca a história da música clássica em Minas Gerais. Valderiz, seja super bem-vindo, uma grande honra te receber hoje aqui no nosso programa. Eu é que fico muito contente de ser lembrada, né? De ter o trabalho a ser reconhecido, isso é muito bom. Nossa, para nós aqui é uma grande honra, né? Essa história que faz parte já da história da música de Poços de Caldas, de tantas pessoas. Então, eu queria que a gente começasse falando a respeito da sua trajetória musical, Valderiz, desde os primeiros passos. Como é que foi que surgiu esse interesse pela música? Olha, eu brincava com aquelas bolsas de escola como se fosse um acordeon, que eu sou antiga. Aí a mamãe olhou e falou assim, o menino toca piano. E eu fiz 7 anos, em dezembro, 20 dias depois, não tinha esse negócio de férias, não. Eu já estava na aula de piano. E fiquei ali até aos 10 anos, quando eu fui para outra professora, e continuei. Mas, assim, eu sempre gostei. Eu estudava clássico, mas tirava de ouvido, que era uma beleza também. E abri um conservatório, em 63. Aí eu fui para lá, e lá foi o meu divisor de águas. Os professores do conservatório, eles fizeram a minha formação. Aquela formação teórica, de leitura, de aprender a estudar, que me levaram a fazer as outras coisas depois. E assim eu passei a adorar o piano. Eu sempre quis fazer curso fora, né? E a minha aluna me ligou. Falou, olha, a Zezé conseguiu um curso para nós, para fazer em Lyon, e depois a gente vai para Salzburg, mais 15 dias, né? E você tem que dar a resposta. Eu falei, nossa, mas eu não posso dar a resposta. Ela falou assim, para você se virar, porque você tem pouco mais de 1 hora que ela tem que fechar. Aí eu fui na delegacia de ensino, superintendência, né? Conversei com a diretora. E como eu não tinha tido férias, aí eu saí daqui em junho e voltei no começo de agosto, sabe? Ficamos 15 dias em Lyon. Antes a gente já tinha ficado um pouco lá na Europa, na Espanha, em Paris. Aí de lá nós fomos para Munique, de Munique a gente já foi para Salzburgo, né? Fizemos o curso lá. Então, foi uma experiência ótima. Eu fui diretora do Conservatório Musical de Poços de Caldas, esse era o nome, e fiquei 4 anos e meio. Tive muitos alunos meus, né? Essas que foram fazer curso comigo. Eu tive aluna aqui de Andradas, muito boa. A gente está tendo até contato agora que ela mora em Brasília. Outras daqui da região, né? De São José do Rio Pardo. Então eu tinha alunos da região. E depois, mais para o final agora, eu tive uns meninos excepcionais. Eu tinha um professor que vinha para o Festival de Música nas Montanhas e ele vinha também para o Festival de Corais. Ele fez o Nesp, tanto o piano quanto a regência, e ele brincava comigo. Ele falava assim, tem os 3 tenores, e você tem os 3 pianistas. Um deles hoje está na Alemanha, desde 2016, fazendo a carreira dele, já comprou o piano dele de cauda, sabe? E toca em festivais, acompanha, sempre destemido. Um menino tímido, mas sem medo. O Camargo Guarnieri, antes de morrer em 92, ele ganhou um prêmio nos Estados Unidos, que é o prêmio Gabriela Mistral, que chama, como o maior compositor contemporâneo das 3 Américas. Eu me lembro que quando eu pedi licença para usar o nome dele,
Nós usamos o nome dele assim numa boa, a primeira vez, sabe? Aí tinha um senhor do coral falou, escuta, estamos usando o nome de alguém vivo que não nos autorizou. Aí eu mandei uma carta para o meu professor em São Paulo, e ficou, ele autorizou. E um dia tinha um senhor aqui do coro, que ia muito a São Paulo comprar as coisas para a loja. Ele chegou aqui e falou assim, eu chamei o Camargo Guarnieri para vir conhecer o coral. Eu disse, não podia fazer isso, ele vai mandar tirar o nome dele. Assim, a gente sempre, né, achando que não está à altura. Aí ele veio e ele falou assim, eu estava super nervosa. Ele falou, não fica não. Se eu não gostar, não falo nada. Se eu gostar, eu faço assim. Era festival de corais. Aí ele fez assim e foi embora. Eu era muito ousada. Eu me lembro que em 91, o prefeito nos chamou para que nós preparássemos a missa de Requiem de Mozart. Mas o concerto já seria em 27 de janeiro e nós estávamos em dezembro. Na terça-feira, eu já tinha certeza que era para fazer. Só que aquele final de ano, eu não tinha como começar a ensaiar, porque nós tínhamos um monte de apresentações de Natal, tinha que preparar partituras. Aí eu chamei a Rogéria Turato e a Ruth de Oliveira, que cantou no meu coro, era uma maravilha de voz. Falei se elas topariam ficar à frente do contralto para me ajudar. Chamei o Orival, né, que naquela época eu ainda acompanhava no piano, ele estava mais no começo, depois ele foi embora, e perguntei se ele me ajudaria com os baixos. Claro que sim, ele foi à frente. E eu fiquei com o soprano e com o tenor. E eu me lembro que na semana da apresentação, ainda faltavam 2 músicas para nós juntarmos. E tive, assim, a ajuda de uma dessas alunas que foi comigo para a Europa. Tinha outra que tinha feito o Requiem de Mozart também em Brasília, em curso de férias. Tinha uns 6 ou 7 alunos também do festival, né? E eu fui juntando, sabe, as pessoas que podiam, mas ainda estava... Ele queria 100 vozes, o maestro. Mas eu não tenho 100 vozes, né? Aí eu liguei para o meu professor de regência e falei, você consegue para mim alguns baixos e umas contraltos para dar um peso maior? Aí ele me mandou 11 pessoas, inclusive algumas sopranos, e eu fiz o negócio, foi uma loucura, sabe? Sempre fui muito boa, mas assim, de extremo, boa e brava. Ninguém tirava casquinha, não, isso não. Quando a coisa não era certa, eu enfrentava. Eu fui muito corajosa. Isso eu fui corajosa de fazer essas coisas todas, assim, em pouquíssimo tempo, né? E aí nós fizemos o concerto aqui na Basílica, com 2 pianos, eu levei este, e mais o da Urca, que estava sem pé. Nós tivemos de tudo, desde a luz, o meu coro, eu tinha uma cantora do Amapá, que também estava com o coro em campestre, ela também trouxe o dela, eram poucas pessoas, era um coro novo, ex-alunos. Eu chamei todos os coros, alguns vieram com algumas pessoas e outros não, sabe? E aí nós fizemos essa missa, né? Eu me lembro que eu fui para São Luís, no FEMAC, lá, 11º FEMAC, Festival de Artes do Maranhão, né, de Corais do Maranhão, e foram 3 dias, assim, apresentando 7, 8 corais, eram 22 coros. Eu fui a única regente mulher, só descobri depois que eu peguei o programa. Todos os regentes homens. Eu era uma luta, manhã, tarde, noite, intervalo, sábado, domingo. Eu trabalhava direto. E trabalhei até no dia que eu fiquei doente, o dia todo, sem saber que eu já estava doente. E depois disso, eu fiquei muito tempo hospitalizada, 51 dias, eu saía, não andava, porque ataca os ossos. Eu fiquei realmente com uma certa deficiência para caminhar, né? Isso eu tenho. Mas eu não deixei de ser eu mesma, sabe? Fiquei quase 2 anos sem tocar piano, porque a sede do coral era aqui na casa do meio. Aí o Lucas, não, porque vamos cantar, né? Ele gravou até um dia, assim, eu fui com faixa, cantando lá na casa do Sobrado, né? E ele passou aquilo para meio mundo, para dizer que eu já podia tocar piano.
Aí naquele ano a gente já começou a fazer um recital lá na Casa da Cultura. Depois nós fizemos também João Fest. E aí nós fizemos até o João Fest. Foi muito bom porque eu já estava assim no coro, nessa época a gente já tinha encerrado. Quando eu olhei, estava assim mais da metade do coro no palco. Quando acabou, eu tinha um coral inteiro. Se eu quisesse cantar ali naquela hora, eu poderia cantar, porque eu tinha de todos os naipes, sabe? Aquilo foi assim muito legal. E a música me deu confiança, sempre fui muito tímida, me ajudou a enfrentar plateias, né? Me deu satisfação acima de tudo, porque eu gostava muito. Então a música foi... Eu acho que a música me salvou do mundo, de tudo que nós passamos na nossa família, sabe? Eu acho que eu devolvi bastante, porque o que eu fiz, assim, em direção de conservatório, em regência, com alunos que hoje estão aí, inclusive, tocando, professoras, replicando aquilo que aprenderam, né? Eu acho que eu fiz o possível e o impossível. Não dei mais porque não foi possível. Baixo barítono e doutor em performance vocal pela Universidade do Estado de Nova York, Orival Bento Gonçalves é voz aclamada em palcos de concertos e óperas de todo o mundo. Em seu repertório destacam-se obras de mestres como Handel, Mozart, Puccini, Bizet, entre outros imortais da música erudita. Natural de Poços de Caldas, ele é também vencedor de vários prêmios, como o prestigiado concurso vocal internacional Bidu Sayão. Nós conversamos com Orival, que reside atualmente nos Estados Unidos. A ópera começou na minha vida, eu devia ter talvez uns 15 anos. Eu já gostava bastante de música clássica, mas ópera não tinha tanta exposição. E aí um primo meu que morava no Rio veio passar Natal em Poços, na época eu morava em Poços, e ele trouxe um colega que era cantor do Municipal do Rio. E esse amigo dele, que era cantor do Municipal, sentou no piano, começou a tocar e cantar. E a hora que eu ouvi aquilo, foi a primeira vez que eu tive a sensação, não sei se você já teve isso, de perder o fôlego. Eu nunca tinha tido essa sensação. Eu senti que eu perdi o fôlego quando ele cantava. E a partir daí, conversando com ele, ele me indicou uma professora em Campinas, da Unicamp, que foi uma grande soprano no Brasil, talvez uma das mais famosas, Nisa Tank, o nome dela. E algumas semanas depois eu comecei a fazer aula com o assistente dela, porque ela só treinava profissionais já. E assim comecei a cantar ópera, a estudar ópera, né? Não vou dizer que eu comecei cantando ópera. Minha primeira ópera no Brasil... Depois eu vou falar a primeira ópera nos Estados Unidos. No Brasil, foi uma ópera de um compositor alemão que mora no Brasil, chama Mahler. Mahler. Tem o compositor alemão Mahler e tem esse compositor Mahler no Brasil. Ele fez uma ópera chamada A Moreninha. E foi minha primeira ópera. Eu fiz o papel, não me lembro o nome do papel, acho que era Rodolfo, uma coisa assim. E foi muito gostoso, uma experiência deliciosa. Nós viajamos o Brasil por, eu acho que uns 6 meses a 1 ano, fazendo a ópera. E nos Estados Unidos, a minha primeira ópera foi uma ópera inglesa chamada Os Gondoleiros. E eu fazia um papel muito gostoso, o personagem chamava Donna Alhambra del Bolero. Citar um personagem, uma ópera predileta é difícil, porque cada ópera tem a sua coisa predileta. Mas eu acho que se eu pudesse escolher, se eu tivesse que escolher uma única ópera para fazer para o resto da vida, eu escolheria Don Giovanni, de Mozart. O meu papel no Don Giovanni tem mais de um que eu posso fazer, mas o meu predileto é o Leporello, que é o servo do Don Giovanni. E eu gosto porque a música é bonita,
É um papel grande, gostoso de fazer, cômico. E é um papel que cai bem comigo. E eu tenho uma história interessante para contar sobre essa ópera. Uma vez eu estava fazendo o papel do Leporello e no dia da apresentação tem um outro personagem que chama Commendatore, que é quem, bem dizer, leva Don Giovanni no fim da ópera para o subterrâneo, para o inferno. O Commendatore, algumas horas antes da ópera, aparece doente. Comeu alguma coisa e não podia fazer o papel. E não tinha ninguém para substituir o Commendatore. E eu sempre adorei o papel do Commendatore, é pequeno, mas gostoso. E ele canta muito com o Leporello em cena também, mas não necessariamente juntos, em dueto, nada disso. E aí eu falei, eu conheço bem o papel do Commendatore, eu posso fazer os dois ao mesmo tempo. Aí falaram, mas como assim? Eu falei, vamos tentar, eu vou tentar fazer os dois ao mesmo tempo. Quando o Commendatore fica lá fazendo toda a cena, mexe a boca como se ele estiver cantando, e quando for as falas dele, na hora dele cantar, eu me viro de lado ou de costas para ninguém ver que sou eu que estou cantando, e eu canto a fala dele. E assim foi feito e foi uma delícia. Aconteceram sim algumas catástrofes, algumas coisas inesperadas no palco. É comum acontecer coisa inesperada. Uma delas que aconteceu comigo foi na minha primeira ópera nos Estados Unidos, Os Gondoleiros que eu falei. Nesse papel muito gostoso, que era do Dona Alhambra del Bolero, o diretor de cena decidiu que o meu personagem seria uma coisa meio sadomasoquista. Então eu entraria em cena com um sobretudo até abaixo do joelho, assim, parecendo uma coisa meio de detetive, com chapéu e tal. Mas numa certa altura da ópera, eu abriria o sobretudo e por baixo do sobretudo eu estaria usando uma roupa dessas de sadomasoquista, calça de couro preta, com uma camisa de látex preta também, bem justa no corpo e tal. Tudo bem. Aquela coisa toda pela arte, né? Aí achei divertido e tudo. Só que na hora da estreia, eu não tinha feito nenhum dos ensaios com a camiseta de látex. Tudo tinha sido feito com uma camiseta de algodão normal. Então, eu não sabia bem a sensação, como que ia ser. E chegou a camiseta no dia da estreia, eu tô no camarim me arrumando e tal. Chegou a camisa de látex e tal, eu pus. A camisa que era para ser justa, era justíssima. Então, se era para ser o meu tamanho G, ela devia ser assim, P, no mínimo. O negócio era muito justo. Aí toca, e para colocar aquilo, aí me fala, não, você tem que passar um pouco de talco, porque ajuda a escorregar na pele e tudo, não gruda tanto. Aí passei talco, coloquei. E fui. Na hora que eu comecei a cantar, eu já senti que limitou um pouco a respiração. Só que o inesperado começou a acontecer, que a blusa começou aos poucos a enrolar para cima. Ela foi enrolando e eu sentindo que os pelinhos da barriga começaram a enrolar e iam sendo arrancados junto com a blusa. Enquanto ela enrolava, ia arrancando, ia depilando a barriga. E ali eu perdi o texto. Porque a distração foi muito grande, eu perdi a concentração. E era uma canção estrófica que já é difícil de cantar, porque a música é igual, mas o texto vai mudando, então é fácil de você errar. E me deu aquele branco, eu não conseguia, eu comecei a sentir aquilo todo, eu falei, e agora o que eu vou fazer? Eu não posso simplesmente parar de cantar. E essa é uma história que eu só contei uma vez. E isso tudo acontecendo em segundos. A blusa enrolando, os pelos arrancando, eu perdendo a memória, a música acabando e eu pensando, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Pô, fingi um desmaio no meio do palco. Eu pensei, na minha cabeça eu prefiro ter um desmaio, passar um desmaio, do que passar o vexame de simplesmente parar de cantar no meio da ópera e o povo e a plateia toda esperando. Então, me joguei no chão. E ali pararam a ópera, não, acode o cantor e não sei o quê.
E aí eu fui, não contei pra ninguém o que tinha acontecido. Eu falei, a blusa estava muito apertada, foi me faltando ar, e eu acabei desmaiando. Aí voltei com a blusa de algodão. E assim seguiu a ópera. Então foi a primeira catástrofe no palco. Inesquecível. Para quem não tem experiência, eu acho que uma boa ópera para começar é La Bohème. Porque não só é a ópera mais executada no mundo, justamente eu acho por isso, a melodia é bonita, a história é fácil, a música é bonita e um enredo fácil de seguir. Tem a parte cômica na ópera e tem a parte triste, então você chora na ópera e tudo. Eu acho que é uma boa ópera para iniciante. A Aida é outra que a música é maravilhosa e visualmente costuma ser muito bonita. São duas sugestões. O canto é uma grande forma de expressão do que você tem dentro, porque ali você põe todas as suas emoções. Inclusive é um aprendizado também controlar essas emoções, porque é muito fácil durante o canto, com aquela melodia maravilhosa, aquela letra bonita, você se perder e você desmoronar e começar a chorar e se descontrolar. Então é um equilíbrio que precisa ter. Então eu acho isso, que o canto é a maior forma de expressão. A vida, para mim, sem a música, seria muito diferente. Seria... Eu acho que triste. Porque a música me dá alegria. Dá todo o trabalho que eu mencionei anteriormente, todo o estresse e tudo mais, mas dá uma alegria que nada mais me dá. Maestrina, pianista, cantora e produtora cultural, Maria Inês Lobão completa 50 anos de carreira. Nascida em São Paulo em maio de 1954, mudou-se para Poços de Caldas em julho de 57. Participou do concurso de sonatas de Beethoven, é graduada em piano pelo Conservatório Brasileiro de Música e pós-graduada em Arte e Educação pela Unicamp. Sua atuação como regente de coros traz a obra de compositores do repertório clássico e também do popular. Confira agora um pouco da trajetória de Maria Inês Lobão. Eu vim de São Paulo para Poços. A minha mãe estudou piano há muito tempo. E quando nós mudamos para Poços, meu pai não pôde continuar pagando o aluguel do piano. Antigamente, todas as casas tinham piano, mas algumas eram alugadas. E chegando em Poços, tinha acabado a época do jogo. E um senhor tinha ficado devendo muito dinheiro com o jogo e tinha esse piano. E perguntou para o meu avô se ele não gostaria de emprestar o dinheiro. Ele ficaria com o piano e emprestava para quitar a dívida, e assim que pagasse, devolveria o piano. Aí minha mãe falou que não queria, que só quando comprasse que ela gostaria que tivesse o piano. Aí o vovô adquiriu o piano e aos 10 anos eu comecei a estudar piano. Então tem até foto da minha primeira audição, que foi lá na Urca, que tinha um piano de cauda branco maravilhoso, e eu toquei Luar do Sertão. E foi a minha primeira musiquinha. Continuei estudando, troquei depois de professora, e aos 14 anos, eu estava com uma professora chamada Neuza Flora, e ela falou assim, ele é muito talentosa, né? Ela achava, coitada, minha mãe também achava, então falou, não, ela tem que continuar estudando. Eu estava um pouquinho desanimada, e aos 14 anos, com essa professora, ela falou, você vai ser minha assistente. Então, ela me deu 10 alunos, com 14 anos de idade. Eu comecei a dar aula, e desde então eu não parei até hoje. Então são 53 anos ininterruptos dando aula. O que me chamou a atenção no instrumento é a perfeição que ele é. E ele é um instrumento completo. Porque quem toca violino é muito bonito, mas é só a linha melódica. Quem toca bateria é só o ritmo. Quem toca o contrabaixo é só o baixo. O piano tem tudo. Ele tem o ritmo, a melodia, a harmonia. Então, sozinha, você pode fazer a festa. E o mais importante, depois eu dou aula de piano
esse tempo todo que eu falei, e eu tenho muito aluno adulto. E a importância do estudo de música e do piano, principalmente, para criar novas conexões neurológicas, é cientificamente comprovado. Então, enquanto você está tocando, você está ativando a mente, você está trabalhando muitas coisas ao mesmo tempo. Porque você tem que olhar a nota, você tem que localizar com que dedo você toca, o local onde você vai tocar, o ritmo que tem que ter, o tempo. Então, isso ajuda demais na manutenção de uma mente saudável. Eu acho o piano fantástico em muitos aspectos. Eu tenho vários alunos, eu tenho muitos alunos que estão atualmente nos Estados Unidos, tem aluno na Inglaterra, alguns alunos em Brasília, vários seguiram carreira. Mas o que eu tenho mais orgulho, obviamente, é a Raquel Mantovani, que é minha sócia atualmente, que começou a estudar comigo, e é engraçado que, é uma história engraçada, que ela começou a estudar, parou. Aí teve neném e voltou a estudar, parou de novo. Aí eu falei, não vou dar mais aula para essa moça, não adianta, porque ela começa, para, não tem futuro isso. Aí eu falei, a minha mãe encontrou com ela, e ela falou assim, pede para a Marinês me dar aula, não sei por que ela não arranja um horário para mim. E a Raquel não gostava de apresentar, sabe, ela era muito tímida, ela não gostava de palco. Ela estudava, mas na hora das audições, ela não ia. Aí eu falei, eu só volto dar aula para ela se ela se apresentar. Aí ela concordou, porque era o único meio de ter aula comigo. E fez o curso completo, fez o conservatório, porque na época eu era diretora do conservatório, fui diretora aqui do conservatório, e aí ela se formou comigo. Então, um motivo de muito orgulho. E quando ela se formou, eu perguntei, e agora? Depois de formada, o que você pretende? Você quer continuar com a música? Você pretende abrir uma escola? Tudo? Aí ela falou, só se for com você. Aí começamos a procurar um local adequado. Encontrei com ela, falou, eu achei uma casa que vai dar certo. Eu falei, eu também achei uma que eu acho que é ideal para nós começarmos. Quando nós fomos ver, era a mesma casa. Então tinha que dar certo, né? Já era uma coisa que ia dar certo. Aí alugamos a casa, começamos devagarzinho, só eu e ela. Convidamos depois mais duas professoras, a Sara Guerra e a Luciana Guerra, que começaram com a gente a dar aula de teclado. Eu dava aula de piano, a Raquel também. E aí a nossa professora de canto adoeceu. Eu falei, Raquel, você vai ser a professora de canto. Aí ela já tinha muita experiência em canto coral, ela se aperfeiçoou. E assim nós fomos. E formamos vários profissionais, que inclusive alguns são professores nossos aqui, como o Rodriguinho, que está aqui conosco desde aquele tempo. E temos muitos outros profissionais que atuam na cidade, que passaram pela Vivate. É um motivo de muito orgulho para nós. O mestre, ele tem que ser, em primeiro lugar, um facilitador. É aquele que trilhou um caminho, sabe que aquele caminho dá certo e convida as pessoas a continuar naquele mesmo caminho. Não força, convida. Então, o mestre, ele faz com que as coisas fiquem claras e que vale a pena. Não é verdade? Então, por que tocar piano? Porque é lindo. Então, eu gosto, eu amo de paixão isso, e eu vou passar essa paixão para as outras pessoas, que vêm para que elas perpetuem esse prazer da música, esse prazer da arte, esse continuar fazendo música com alegria, com felicidade, não é? Então, o mestre é muito importante. Você fala assim, eu sou autodidata, eu vou fazer tudo sozinho. Ok. Sabe, tem pessoas que têm um dom extraordinário que não precisa de ninguém. Não é meu caso. Eu sempre precisei de muita gente me orientando, me ajudando, me explicando, e preciso até hoje. Eu dou aula de canto há muitos anos, mas sempre tem uma palavra nova, tem uma orientação, tem um enfoque. Você fala, mas é mesmo, eu não pensei nisso. Então o mestre é aquele que vai abrindo a tua visão, a tua mente, o teu coração, para sempre buscar coisas novas e facilitar a vida das pessoas. Comecei regendo um coral infantil, BTV, no Colégio Davi Campista. E aí o coral municipal ficou sem regente, me convidaram para reger o coral municipal. Eu não tinha experiência com adultos, foi o primeiro lugar que eu comecei a reger adultos, e aí fiz vários cursos com maestros famosos, Frânio Lacerda, Samuel Kerr, Marco Antônio, enfim, fiz vários cursos. Então regi o coral municipal.
Depois o grupo vocal Expressões também, que era um grupo de jovens, que aí nós partimos para uma área cênica. Regi muitos corais de igrejas evangélicas, eu sou evangélica, então regi muitos anos o coral da Igreja Quadrangular, da Igreja Metodista, e montei um grupo chamado CEL, Corais Evangélicos Unidos. E o último coral que eu regi foi o coral Oreb, da comunidade Vitória e Paz, comunidade que eu frequento. Então era um coral de terceira idade, que nós estávamos trabalhando um repertório mais voltado para o lado gospel, mas com a pandemia nós interrompemos esse trabalho, que talvez a gente volte. A música é minha razão de viver, é a minha essência. Eu não sei o que seria da minha vida sem a música. Fico pensando, o que eu estaria fazendo sem música? E eu acho que é todo mundo, porque quem não toca, não canta, escuta. Pensa uma novela sem música. Pensa um casamento sem música. Pensa uma vida sem música, não existe. Então a música é a essência, é aquilo que permeia todos os nossos momentos, todas as nossas emoções. É uma das coisas mais importantes, sem ser estrela, né? Ela não figura assim, eu sou a principal. E as pessoas viram, principalmente durante a pandemia, a força e a importância da música nesse momento de recolhimento, nesse momento de solidão, nesse momento de repensar a vida. Então, a música é a essência das pessoas. Nós somos seres musicais. A criança, quando nasce, ela começa fazendo música. O primeiro balbuciar dela já é uma melodia, já é música. Então, a música é uma coisa intrínseca do ser humano. E para mim, para minha vida, eu não saberia fazer outra coisa sem ser a música. Pianista e regente coral, Andréa Turátto tem uma trajetória marcada pela excelência na execução da obra de grandes nomes do repertório erudito. É bacharel em piano pelo Conservatório Brasileiro de Música e pós-graduada em Educação Aplicada à Performance Musical. Andréa tem intensa carreira tanto como pianista quanto à frente de coros. Ela obteve o 3º lugar e prêmio de melhor intérprete de música estrangeira no concurso de piano Lorenzo Fernandes e atua na assistência administrativa de relevantes encontros de música erudita, dedicando-se também intensamente à docência. A minha trajetória com a música começou muito cedo, com 5 anos. A minha irmã fazia aulas de piano, eu tenho uma irmã 4 anos mais velha que eu, e ela fazia aula de piano e eu ia com ela às aulas. Ela me pegava na Gota de Leite, em Poços, e me levava às aulas de piano com ela, com a professora Valderez Medina. E lá, a professora olhando um dia, criança tem muito interesse por aquele instrumento grande, bonito, ela resolveu, olha, traz um caderninho de música para sua irmã que eu vou começar a dar aula para ela. E nunca mais parei. Daí foram durante muitos anos com a Valderez, até os 17 anos. Para findar esse período, eu fiz o conservatório em Campinas, e aí eu fiz durante 3 anos em Campinas, indo quinzenalmente para Campinas fazer o curso. Aí depois de formada, eu continuei em Campinas, indo quinzenalmente, estudando com uma professora de lá, Heloísa Lopes. E aí, nessa ocasião, eu já estava dando aulas aqui no Conservatório de Poços. E aí não parei mais. Comecei a cantar em coro, depois comecei a reger coro com 20 e poucos anos. Fiz um duo com a Raquel Mantovani, um duo Turátto Mantovani, que nós tocamos bastante aqui em Poços, na região, tocamos no Rio uma vez. E daí foi nascendo uma amizade entre nós, um companheirismo mesmo, né, de profissão entre nós 3. E hoje trabalho com música 100% do tempo, né, tanto regendo corais infantis e adultos e dando aula de piano. Quando eu comecei, eu acho que eu comecei meio no interesse infantil, a criança se deslumbrando com um instrumento diferente, grande para ela, né? Mas quando eu
fiz uns 13, 14 anos, eu realmente me interessei. Falei, eu quero estudar isso aqui. Vamos ver o que dá, né? E aí eu comecei realmente a me dedicar. Então eu ia à escola pela manhã, à tarde eu estudava piano antes de qualquer outra coisa. E muito mais depois que eu acabei o ensino médio aqui em Poços e esse curso técnico em Campinas, que eu comecei a ter aula com essa professora também em Campinas, eu ficava por 4, 5 horas todas as manhãs estudando o instrumento. Eu me dei bem a vida inteira e me dou bem até hoje com música brasileira. Acho que eu tenho no sangue, sabe? Villa-Lobos, Cláudio Santoro, Camargo Guarneri, o ritmo me agrada muito. E também com a idade, com o amadurecimento, eu fiquei muito apaixonada por Chopin, como não pode ser diferente, né? Uma pessoa que tem uma linguagem musical, melódica, inigualável, Chopin. Por isso que é a grandiosidade que é, né? Mestres na minha vida, graças a Deus eu tive somente pessoas boas, mas 2 me marcaram muito. Essa primeira professora em Campinas, Heloísa Lopes, que fez um trabalho, me colocou, me inseriu completamente no meio musical. Essa foi uma grande influência lá no princípio. E depois, uns anos mais tarde, uma pessoa que eu amo de paixão até hoje, que é o Flávio Augusto, pianista nascido aqui em Poços, mas que desde pequenininho foi embora e mora no Rio há muitos, muitos anos. Quando a gente se encontrou, eu comecei a ter bastante aulas com ele. Ele também me inseriu de uma forma mais aprofundada no mundo musical, me mostrou um mundo profissional da música que até então eu não tinha. Me levou para concursos, a chance de fazer a faculdade de piano, bacharel em piano no Rio de Janeiro, veio através dele, de participar de concursos de piano, veio através dele. Então, uma pessoa a quem eu reverencio e chamo de irmão hoje. Com relação a histórias engraçadas, eu me lembro de 2 agora, mas enquanto eu era estudante. A primeira foi quando eu fui fazer vestibular para a Unicamp, para música na Unicamp. Naquela ocasião, a prova de aptidão era antes do vestibular propriamente dito, era em outubro. E o diretor do Departamento de Artes da Unicamp era o professor Fernando Lopes. E a gente chega lá muito nervosa, já com as peças preparadas, né, que eles lançavam as exigências. E além das peças exigidas, era necessário você ler uma partitura à primeira vista, ou seja, para ver se você tem leitura à primeira vista. Aí cheguei, uma banca de 5 pessoas, ele presidindo a banca, eu sentei ao piano e toquei todas as músicas que eu havia preparado. Aí ele levantou-se, veio com uma partitura dos prelúdios de Cláudio Santoro. Abriu, sentou-se ao meu lado, abriu um número, o número 1, falou: André, agora toca. Só que eu já tocava. Eles não eram muito tocados na época. Eu já tocava aquilo e eu tinha que fazer leitura à primeira vista. Então aquilo ficou por uns 5 segundos na minha cabeça. Eu aproveito essa oportunidade maliciosamente ou eu viro para ele e falo: mas não está em mim, se é assim. Eu virei para ele e falei: professor, eu já toco isso. A banca inteira caiu na risada. Aí ele pegou o livro e falou: toma, escolhe um que você não toca. E eu, honestamente, abri um e falei: professor, esse aqui eu não toco. Então pode tocar esse. E toquei. Essa foi uma história que eu guardo bem aqui no coração, foi muito legal. A segunda foi no Rio de Janeiro, na faculdade, uma das últimas provas de piano na faculdade, também com banca, professores ali. Eu estava, na época, havia acabado de estudar um estudo
do compositor Vieira Brandão. E ele era presidente de honra do conservatório, mas já tinha bastante idade, quase 90 anos, e é uma peça muito bonita, eu gostava muito, né? Enfim, entrei. Quando eu estava para entrar na sala de provas, ele chegou. Eu só fui ficando branca. Falei, como é que eu vou tocar a música dele para ele? Calor de 45 graus, mas eu estava nos 70 graus ali, né? Aí, bem ou mal, eu sei que eu toquei e a banca, novamente, todos caíram na risada, tamanho o meu desespero. E ele, ao fim, um amor de pessoa, veio falar comigo, falar, olha, não toca tão rápido, eu não pensei nisso tão rápido, eu pensei nisso um pouco mais lento. E aí eu pedi que ele autografasse a minha partitura, que tenho até hoje. Pessoalmente, a música, para mim, é o que eu sou. Né? Eu não consigo me dissociar, mesmo porque desde os 5 anos envolvida com ela, né? Mas eu reflito bastante sobre isso, sabe? Eu já tenho uma tendência de me voltar para dentro. E a música alimentou isso, mas creio eu que alimentou de uma boa forma. A música disciplina, a música, quando você sai da parte técnica e entra naquela parte música mesmo, você tem que trabalhar aqui dentro de você. Então, você tem que se encontrar, não ter medo de se encontrar e trabalhar aqui dentro de você o que você gosta e o que você não gosta, né? E é claro que isso se reflete nas suas outras vidas aqui fora. E eu não consigo me ver, não sei como eu seria se não tivesse essa vivência musical durante toda a minha vida. Maria Helena foi aluna de Oswaldo Lacerda, de Almeida Prado e de Franz Kürreuter. Entre suas premiações estão o Prêmio ESSO de Música Erudita, o primeiro prêmio no concurso latino-americano de composição de Montevidéu e o Prêmio Internacional de Composição para Ópera em Viena, Nancy van de Weyt. Ela promove o intercâmbio cultural entre compositoras brasileiras e estrangeiras e estimula a produção da música erudita no Brasil. Conheça um pouco mais de Maria Helena Rosas Fernandes. Após a pandemia, que perdurou por 3 anos, o homem fragilizado pelas grandes perdas volta aos poucos para a vida. Começa então a perceber os estragos que fez a natureza, a seus rios e mares, e tenta consertar o seu mundo, lutando pela união dos povos, pelos direitos essenciais à vida, pensando principalmente no futuro das novas gerações, para que elas tenham um mundo melhor, mais pacífico, mais justo, mais belo, e que possam presenciar todas as manhãs deslumbrantes auroras. O homem, passando a Covid, ele se abriu para a vida, mas que vida? O que espera a vida para ele? Foi mais ou menos a ideia do prelúdio que eu fiz. Não sei se vocês sentiram isso. Eu tenho na família um tio que gostava muito de ópera. E o homem tinha um talento danado para piano, cantava, tocava. Então acho que é dele e da mamãe que partiu esse interesse meu pela música. Eu, como falei para você, eu acho que eu nasci já com isso. As minhas primeiras aulas de piano foram com a minha mãe, que era filha desse irmão do Venceslau Braz. Aulas simples, mas que eu gostava demais, né? Que eu gostava muito. E meu pai gostava de me ver tocando. Ele entrava no corredor sorrindo quando me via lá tocando.
Eu fui caminhando completamente sem ordem, sem orientação. Eu fui caminhando. Não sei explicar por quê. Era um impulso natural do que eu fazia. E aí eu fui para Itajubá, quis criar uma escola de música lá em Itajubá, aliado à escola lá do Rio de Janeiro. Não consegui. Eu casei e fui para o Rio, né? E fiz o curso superior de música, de piano. E junto com o de piano, eu fiz diversos cursos. Todos os cursos que apareciam eu fazia. Não tinha um. Certo? Então aí estudei como chorreiter, estudei com mulher do chorreiter, canto. Tentei entrar com Eleazar, fazer curso de regência com Eleazar. Conversei com ele, ele me permitiu que eu fizesse o curso com ele. E ele era assim, aceitava só francês, italiano, alemão, inglês. Tinha um brasileiro ele estava como ouvinte, um brasileiro. E eu entrei, o maestro que auxiliava o Eleazar não estava lá. Maria Helena, pode subir, pega a batuta e rege o primeiro movimento da Sinfonia número 1 de Beethoven. Ele quis me humilhar. Eu falei, não vou. Eu não preparei, como é que eu vou fazer essa regência? E não foi. E parei. Não continuei o curso com ele. Aí eu fui estudar com o maestro Eleazar em São Paulo. E eu pegava um trem, que era um trem húngaro que tinha lá em Campinas, e o trem atrasou. Cheguei lá na aula, a aula já tinha começado. Eleazar quase que me fulminou, me matou ali na hora. Fica quieta aí, menina. Espera, que eu estou dando aula para... Era um americano. Eu fiquei. Esperei até o fim. Aí, quando ele falou, vem, eu falei, olha, maestro, você me desculpe, eu moro em Campinas e o trem atrasou hoje e eu não sabia onde que era o local e demorei para chegar. Eu fiquei muito triste com a sua atitude, porque eu me esforcei muito para chegar aqui. Não voltei mais. Essa minha época foi uma época difícil. Quer dizer, sempre foi para a mulher em todos os campos, né? A mulher é para parir, para ser esposa, para amar o marido, né? Então, são coisas difíceis que aconteceram para mim, mas eu enfrentei todas. E consegui, através do dom que Deus me deu, consegui sobreviver a tudo isso e vencer. Hoje eu tenho nome internacional, à custa de muito esforço de participar de eventos no exterior. Fui para a Alemanha, fui para a Tchecoslováquia, fui para a França, fui para os Estados Unidos. Mas sempre tendo dificuldade. Eu passei horrores como mulher compositora. Não foi fácil. E se eu não fosse forte como eu sou, mentalmente, eu não enfrentaria isso. Pensando nisso, eu achei que eu, com o meu nome, eu podia criar uma coisa internacional. E fiz o primeiro lá no Rio de Janeiro. E a segunda fizemos lá em São Paulo, na Universidade, na USP. E agora, nesse último, muitas mulheres iriam vir, mas muitas mesmo, porque eles já sabiam do meu trabalho. E vinham gente até da Austrália. Eu trabalho com a música indígena. Então, eu vou fazer um trabalho orquestral sobre a música indígena. Que jeito que eu vou fazer? E aí eu começo a trabalhar nessa ideia. Bom, o Aniama
eu pensei assim, essa palavra quer dizer, o índio pedindo auxílio para construir a cabana dele. Então, a cabana dele representava o país, a terra dele, a vida dele. Então, eu fiz essa obra pensando nisso. Então, é a destruição do índio, da terra do índio, da vida do índio, certo? E saiu o Onyama. E essa obra foi tocada nos Estados Unidos, foi tocada no Rio, foi tocada em um monte de lugares. Então, cada coisa é uma concepção. O meu tio amava a ópera. Eu sou herdeira de todos os livros dele. Tenho uma coleção enorme de partituras dele. É resumo da partitura orquestral. Eu falei, ué, eu preciso homenagear esse meu avô. Fazendo uma ópera, mas eu quero fazer uma ópera de mulher, sobre mulher. E a primeira eu fiz sobre Marília, de Dirceu. Eu acho que ficou bonita. Ela ganhou o primeiro prêmio de composição em 2006, em Viena. E eu concorri com mulheres do mundo inteiro. Eu tenho a honra de falar isso. Tinha mulheres da Inglaterra, da França, da Espanha, da Holanda, todo mundo, dos Estados Unidos. Ganhei. Você tem técnica para fazer, usar para cada instrumento. Você tem que conhecer o instrumento. Então, violino, como é que funciona, em que extensão funciona, o contrabaixo, a viola, certo? E eu vou construindo. Tem que ter muito conhecimento. Tem que ter uma base teórica muito grande. Tem que ter uma base orquestral muito grande. Eu vivo a música e, para mim, eu acho que música é vida para mim. Raquel Mantovani é cantora, pianista, preparadora vocal e diretora administrativa de um dos mais relevantes festivais de música erudita da América Latina, o Música nas Montanhas. Sua trajetória é marcada por trabalhos com a obra de grandes compositores e o incentivo à formação de músicos de todo o país e também do exterior. A dedicação às artes se destaca também na atuação enquanto regente, estando à frente de relevantes formações vocais e atuando intensamente para a formação musical desde a infância. Por méritos pessoais e profissionais, recentemente Raquel recebeu a comenda Dom Pedro II pelos 150 anos de Poços de Caldas, completados em 2022. Nós conversamos com Raquel Mantovani, que nos conta agora sobre essa história em que a vida e a arte se fundem. A minha história com a música, eu costumo dizer que vem desde a vida intrauterina, pois a minha mãe era professora de música, professora de canto, piano, regente de coral. Então eu já comecei na mais tenra idade a prática de canto coral no coral dela, o coral infantil. Eu, meus irmãos e eu já tínhamos a prática de canto em conjunto. Nas viagens da família nós íamos cantando a 2, 3 vozes. Então, desde que eu me reconheço como gente, é com a música tendo uma participação muito grande na minha vida. Na adolescência, participando de corais juvenis, corais adultos, tive oportunidade de participar de um coral muito bom em Belo Horizonte, com o qual tive a oportunidade de fazer uma turnê pela América Latina e me deu um embasamento muito consistente para trabalhar com o que eu mais amo fazer hoje, que é o trabalho com o coral.
mas naquele momento, na adolescência, para a vida adulta, não tive a oportunidade de dar prosseguimento aos estudos com a música, e o que me foi possível naquele momento era o curso de pedagogia. E também sou fruto de um lar com professores. Meu pai era professor, minha mãe também. Então eu segui a docência e a música. Então concluí o curso de pedagogia e comecei a minha carreira profissional atuando como pedagoga, professora universitária. E na escola onde eu exercia a função como coordenadora, eu, apaixonada pela música e por coral que era, comecei também, paralelamente, um trabalho com música e coral infantil. E tivemos a oportunidade de formar um coral de excelência no antigo externato Maria de Lourdes Freitas, hoje o CEPOC. E desse coral infantil, tenho a honra em dizer que saíram vários profissionais que atuam não apenas na nossa cidade, como em outras cidades, com música. Só para citar alguns, a Flávia Granato, a Mariana Chaves, o Pedro César, temos o Ralph, um vocalista de uma banda importante em São Paulo, a Isadora Bolsas. Então, muitas crianças que tiveram essa oportunidade optaram profissionalmente pelo caminho da música. E, paralelamente, eu nunca deixei de estudar o piano naquela fase de forma diletante, e a minha professora era a Marinês Lobão. E a Marinês muito me estimulou e eu terminei o meu curso de música no Conservatório Musical em Campinas, e ela então me convidou para, com ela, empreender esse grande projeto que é a Escola de Música Vivate. Há 27 anos estamos aí nessa caminhada tão feliz, com tanto significado e simbolismo, não só para nós, mas para tantas gerações que nós tivemos oportunidade de formar na nossa cidade. E com isso o estudo na área de música foi se intensificando. Eu fiz vários cursos de aperfeiçoamento em São Paulo, fiz o curso de pós-graduação em educação musical no Conservatório Brasileiro de Música no Rio de Janeiro, e não parei mais até hoje com cursos de aperfeiçoamento para não só crescer e também oferecer aos meus alunos condições para se aperfeiçoarem cada vez mais. Do ponto de vista profissional, eu tive a oportunidade de contar com grandes mestres nessa trajetória. A Marinês foi uma pessoa, foi e é uma pessoa muito importante nessa minha jornada. Tive a oportunidade de ter como mestre na área vocal o professor Francisco Campos. Na área de piano, tive a oportunidade de ter também como professor um grande Flávio Augusto, e esses contribuíram muito para a minha formação técnica e, sobretudo, humana, tão necessária no que diz respeito ao trabalho com arte e música. Eu considero o piano o instrumento mais importante para a musicalização. Ainda que um aluno queira se dedicar ao estudo de violino, de violão, qualquer que seja o instrumento, eu acho que a base o piano nos oferece, porque é um instrumento que contempla a questão harmônica e a questão melódica. Então, para a formação do músico, é muito bom a base no piano. E, num determinado momento da minha vida, a demanda vocal passou a ser maior.
Então eu tenho hoje o piano como um segundo instrumento, mas o meu instrumento principal hoje é a voz. Então eu me dediquei muito ao estudo da voz, à compreensão da voz, à minha própria formação para que eu pudesse contribuir com meus alunos. Eu tenho muito orgulho em falar um pouco sobre o Festival Música nas Montanhas. Indubitavelmente, ele foi e é o grande divisor de águas da cultura de Poços de Caldas, responsável pelo fomento e estímulo na formação de vários e vários músicos que atuam hoje na cidade de forma profissional, como, por exemplo, os integrantes da Banda Sinfônica, o maestro Juliano, músicos como Otávio Cortier, Leonardo Faria, começaram as suas atividades como estudantes no Festival Música nas Montanhas, ali no início dos anos 2000, e hoje estão aí se despontando no cenário não só municipal, mas a nível nacional. E Festival Música nas Montanhas, por ser um projeto que tem no seu cerne a questão educativa, só vê os resultados mesmo a médio e longo prazo. E hoje nós podemos olhar para trás, ver essa história e realmente afirmarmos que é preciso investir na cultura para a mudança das futuras gerações. E estamos aí nessa parceria já há 24 anos. É uma alegria para mim ter com o maestro Jean Reis essa parceria tão profícua, tão profissional, cujo legado está aí para todos que podem perceber a mudança na nossa cidade no que diz respeito à cultura musical. A música, para mim, é tão vital, não é algo fora da minha essência. Ela faz parte da minha vida, assim como eu preciso do ar que eu respiro, do alimento para manter a minha saúde, a música é vital. E os desafios que eu enfrentei, ou que eu enfrento, são desafios de vida. As dificuldades, elas aparecem para nos fortalecer, para nos despertar novos olhares e fazer com que a gente cresça, E eu penso hoje que projetos somente chegam a bom termo se você, em primeiro lugar, pensa na coletividade. Quando você pensa apenas em si, ele já está fadado ao fracasso. Então, o sucesso do projeto é uma consequência da sua ação, da sua dedicação. Então, na medida em que aquilo é vital para você, que você acredita no poder transformador, a consequência é o resultado positivo, não o sucesso, o resultado positivo. A música é vital para o ser humano. Sem ela não tem sentido.